Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Te agradeço por estar acompanhando nossos vídeos de diversas orações e o Evangelho do Dia. Muito obrigado. Se você não é inscrito neste canal ainda, te peço a sua inscrição, seu like e compartilhe com seus amigos e familiares, tá bom? Neste momento, iremos ouvir e refletir uma belíssima reflexão do Evangelho do Dia com o diácono Romero da Paixão. Vamos acompanhar. Amados irmãos, hoje, 9 de junho, 10º domingo do tempo comum. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouviremos o Evangelho escrito por Marcos, capítulo 3, versículos 20 ao 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo a Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo espírito dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amados irmãos, em meio à intensa atividade messiânica, Jesus constitui o seu discipulado, os 12 apóstolos. Jesus podia ter formado esse grupo dos apóstolos, incluindo os seus familiares, mas ele preferiu tirar do meio de seus irmãos, não de sangue, pois os irmãos de sangue estavam pensando que a vida dele estava muito tumultuada, era uma vida extravagante. Então Jesus, por esse motivo, ele recusa as vantagens familiares e aponta as pessoas que estão ouvindo a sua palavra, que gosta de escutar e segue os seus ensinamentos. Então ele considera esse povo que acompanha o Senhor como seus familiares. No meio desses acontecimentos, surge ali uma discussão e então Jesus aproveita e mostra para eles, mostra a diferença entre a sua missão, seus ensinamentos
e os ensinamentos das autoridades religiosas da época, os escribas, os fariseus, que o acusavam dele expulsar os demônios pelo espírito do príncipe dos demônios. Então Jesus responde: um reino não dividido não pode ficar de pé. Depois ele explica também que é a mesma coisa uma casa que tem o dono poderoso, forte. Ele defende sua casa com a sua própria vida. Se não agarrar esse homem e amarrá-lo, não pode ser saqueado. Por isso Jesus fala para eles essas coisas, porque quem não quer entender que Jesus age com a autoridade de Deus para vencer o demônio, comete blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que age em Jesus Cristo. Ele age de modo visível na vida de Jesus. E para isso, meus amados irmãos, para esse procedimento, essa prática, essa rejeição, pecado cometido contra o Espírito Santo, nunca será perdoado. Qualquer outro pecado pode ser perdoado, menos contra o Espírito Santo. Amados irmãos, Deus nos abençoe pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.